Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de 2 Macabeus, capítulo 4, dos versículos 7 ao 10. Entre mentes, tendo Seleuco deixado esta vida e assumido o rei Antíoco, cognominado Epifanes, Jasão, irmão de Onias, começou a manobrar para obter o cargo de sumo sacerdote. Durante uma audiência, prometeu ao rei 360 talentos de prata e ainda a serem deduzidos de uma renda não discriminada, mais 80 talentos. Além disso, empenhava-se em subscrever-lhe outros 150 talentos, se lhe fosse dada a permissão pela autoridade real de construir um ginásio e uma efebia, bem como de fazer o levantamento dos antioquenos de Jerusalém. Obtido assim o consentimento do rei, ele tão logo assumiu o poder, começou a fazer passar os seus irmãos de raça para o estilo de vida dos gregos. Aqui, propriamente, Jasão é irmão de Onias. Onias é o verdadeiro sumo sacerdote de Deus. Mas o irmão aqui quis ali, o lugar dele. E começou a fazer o quê? Manobrar para obter o sumo sacerdócio, para obter um poder que não era dele. Aí ele fez o quê? Ofereceu dinheiro, ofereceu quantias e quantias, e acabou aqui convencendo, o rei ali, e acabou assumindo o papel de sumo sacerdote, coisa que ele nunca foi. Se pegarmos aqui a continuidade do título, os capítulos, depois vemos que o fim dele foi muito trágico. Mas o que o Senhor traz para mim neste dia partilhar com você, meu irmão e minha irmã? Para termos cuidado. Para termos cuidado com aquilo que entra, muitas vezes através dos olhos e do ouvido e causa em nós um desejo por aquilo que não é nosso. Um desejo para obtermos aquilo que não é para nós. Mas o inimigo é muito ardiloso, o inimigo é muito astuto e faz com que, muitas vezes, através do olhar e através dos ouvidos, comece a criar em nós aqui um desejo de superioridade que não nos convém. Muitas vezes estamos ali, dentro de ministérios da igreja, mas queremos obter um outro cargo a qual não estamos capacitados para aquilo. Há um grande caminho a percorrer para chegar naquilo, mas o inimigo vai colocando ali que devemos ter aquele cargo por qualquer custo. Aí é onde começam-se a fazer as famosas panelinhas, começam as fofocas, começam os burburinhos, e aí vai começando a criar ali um grande estrago. Meu irmão e minha irmã, temos que saber que quando estamos caminhando com o nosso Senhor, muitas vezes não vamos em lugares a qual queremos, mas estamos realmente aonde Deus quer que estejamos. Muitas vezes eu não conseguirei ir a tal lugar, fazer aquilo que eu quero, mas eu estou fazendo aquilo que Deus quer e exatamente no lugar que Ele quer. Não é ilícito almejar alguma coisa a mais, não. Mas eu tenho que entender que aquilo que eu quero almejar tem um grande caminho a percorrer. Tem muita coisa a ser feita. Passa por entrega, por renúncias, passa por estudo, passa por meditação, ou seja o que for. Se você quer um outro cargo, tem um grande caminho a percorrer. Mas o que não pode, meu irmão e minha irmã, em hipótese alguma, eu manobrar ou aceitar qualquer coisa para chegar àquele determinado local que eu quero, ter aquilo que eu quero. Não, são etapas. Assim como um casamento
Ele não pode ser feito conhecer hoje e já casar, não. Um casamento, ele parte do conhecimento, vai tendo maturidade, vai tendo crescimento, chega ao noivado e do noivado chega ao matrimônio. O que vemos muito hoje é conhecer ou já casa. E eu vejo tantos relacionamentos aí irem por água abaixo por este motivo. E assim, somos nós também dentro aqui do corpo da igreja. Né? O meu chamado é para a pregação. Então, se eu quero evoluir no meu chamado, se eu tenho aqui exemplos, né, de outros irmãos e irmãs que estão pagando um grande preço, estão aqui num patamar maior que o meu, eu não devo ansiar chegar no lugar deles, porque eu vou me dar mal. Já chegar e tentar falar como eles, porque eu vou me dar mal. Não é isso. O meu caminho aqui, de quando eu comecei lá atrás e cheguei até aqui, já tive uma grande evolução. Mas foi por minhas forças? Não. Foi pela intimidade que eu venho criando todo dia com Deus. E Deus vai infundindo em mim sabedoria a cada instante. Mas é preciso se entregar, é preciso aqui pagar o preço. Eu anseio ir mais longe, eu anseio por voos mais altos, eu anseio por águas mais profundas. Mas eu não posso querer me comparar aqui com o irmão que já está lá na frente. Não é assim. Eu não posso querer aqui já estar lá, sendo que eu tenho aqui que crescer muito ainda. Eu tenho que fazer muita renúncia. Eu tenho aqui que me deixar lapidar todos os dias. É a respeito disso que o Senhor está trazendo a mim e a você neste dia, meu irmão e minha irmã. E Ele está dando um grande alerta a muitas pessoas que estão verdadeiramente querendo isso. Querem estar muito mais lá adiante, sendo que não têm capacidade ainda de estar lá, sendo que tem que estar aqui e, a partir daqui, ir buscando intimidade e tendo crescimento a cada dia. Quando eu estava aqui em meditação, o que o Senhor trazia muito forte é o que está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, dos versículos 7 ao 11, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 14, 7, 11. Em seguida, contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha a te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que ao chegar, quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É muito conhecida essa passagem aqui. Então, o que o Senhor está pedindo para nós hoje? Humildade. Humildade. Não querer aqui os primeiros lugares, não querer aquilo que não é para mim. Pois aqui, como aconteceu, será envergonhado, assim como aconteceu aqui com Jazão, teve um fim trágico. Por quê? Quis aquilo que não era dele. Porque nem meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa: caminhando com nosso Senhor Jesus, não fica nada encoberto. Não fica nada encoberto. Até para aqueles que não querem aceitar Jesus em vossas vidas, que estão aí ludibriando, estão há anos aí encobertando as coisas, pode ter certeza, será descoberto. Nosso Senhor é justo. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Não adianta eu querer plantar uma coisa e querer colher outra. Não. Tudo aquilo que fazemos, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que dizemos, nos comprometemos. E não adianta eu querer depois achar que está tudo bem. Não. Eu vou pagar por aquilo que eu falei, eu vou pagar por aquilo que eu fiz. Então temos que ter muito cuidado. Neste dia, o Senhor está trazendo um grande alerta para mim e para você. Que a gente não anseie estar lá na frente de imediato. Se temos que daqui, aqui é um passo de cada vez.
É um passo de cada vez. Por isso a palavra nos traz: manso como as pombas e prudentes como as serpentes. É um passinho de cada vez. É buscando intimidade, é tendo maturidade, é tendo crescimento, um dia de cada vez. E a nossa hora, o nosso momento, por Deus, no momento que Deus achar que estamos preparados e preparadas para tal coisa, tal finalidade, Ele irá nos demonstrar e Ele mesmo irá nos conduzir. Então, meu irmão e minha irmã, reflita neste dia. Cuidado, muito cuidado, né? Não queira aqui estar lá na frente, sendo que o Senhor você ainda está engatinhando, né? Então é aqui, é cada dia, um passinho de cada vez. É buscar o Senhor, buscar intimidade, saber e reconhecer que dentro de nós, né, não é o externo muitas vezes que fala, é o interno, é o nosso interior, que tem muita deficiência, tem muita coisa fora do lugar, que precisa ser moldado, lapidado. Todo dia é um dia de aprendizado. Então, por que muitas pessoas muitas vezes desistem de caminhar com Deus, parar? Porque começam hoje e já acham que sabe de tudo e já querem ocupar o lugar de uma outra pessoa ali. Não, vai se dar mal e vai se dar muito mal. Eu já vi muitas coisas aí acontecerem. Desde 2018 até agora, neste pequeno percurso que eu tenho caminhando com o Senhor, mas buscando a cada dia intimidade, eu já vi muita coisa, muitos irmãos desistirem, tanta coisa. Por quê? Por não ter obediência, querer coisas que não eram para eles. Então, se eu quero que evoluir no meu ministério que é de pregação, eu tenho aqui que buscar intimidade. Eu saio daqui, eu já começo a escutar alguma pregação de irmão, de irmã, e vejo a obra que Deus está fazendo na vida deles, mas eu não quero o lugar deles. Pois o Senhor já fez uma obra na minha vida, e para que eu permaneça nessa obra, permaneça deixando Ele fazer a obra na minha vida, é obediência. Então, meu irmão, minha irmã, não tem como eu querer estar lá na frente se eu não me deixar moldar e lapidar aqui. Não tem como. O Senhor está nos convidando a atravessar o mar. Não tem como aqui eu querer um caminho mais curto pela ponte. Não pode. É aqui, atravessando, passando por tribulação, passando por provação, passando aqui por humilhação e seguindo em frente, deixando renúncia. Então reflitamos nesse dia, meu irmão e minha irmã, que aqui, a exemplo de Jazão, não seja nem o meu, nem o seu fim, mas pelo contrário, que a partir de hoje não ansiamos aquilo que está lá na frente, mas aqui que o Senhor nos quer e aqui que Ele quer que a gente dê um passo de cada vez, e nesse intervalo vamos criando intimidade, amadurecimento, vamos criando aqui uma casca resistente, né? É isso que o Senhor quer para mim e para você. Não que a gente anseie nada de ninguém, cargo de ninguém, mas está exatamente onde que Ele quer que estejamos, e a cada dia vamos aqui buscando aquilo que Ele quer para cada um de nós, não aquilo que eu anseio e desejo, né? É ilícito eu querer alguma coisa ou outra? Não, mas que tudo esteja em conformidade com a vontade do Senhor para todos nós. Amém, meu irmão, minha irmã? Reflitamos nesse dia. Não deixamos, que a gente não se deixe se seduzir por nada, mas que a gente a cada dia se deixe seduzir pelo Senhor, pela palavra, pela humildade, pelo temor, pela honestidade e pela obediência. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.